E se eu te dissesse que, até os dias atuais, ninguém sabe ao certo como as pirâmides do Egito foram construídas? Erguidas há impressionantes 4.500 anos, estas estruturas colossais se mantêm como um dos mais fascinantes enigmas da humanidade. A pergunta que persiste é: como uma civilização de tempos remotos, sem o que hoje consideramos tecnologias modernas, foi capaz de mover e posicionar pedras com toneladas de peso, fazendo isso com uma precisão que beira o impossível? Essa questão continua sem uma resposta definitiva, sendo um tema que intriga cientistas, arqueólogos e curiosos ao redor do globo. Frente a essas construções monumentais, é tentador questionar: seriam elas fruto exclusivamente do esforço humano, de um poder de organização e engenhosidade surpreendente? Ou será que houve alguma influência de conhecimentos avançados que, eventualmente, se perderam ao longo da história? Essa dúvida provou ser tão poderosa que, até hoje, gera teorias que vão de métodos engenhosos, esquecidos, até a intervenção de povos que talvez nem sejam deste planeta. Os séculos passaram e, com eles, as especulações floresceram. Textos antigos egípcios e mesopotâmicos fazem referência a feitos extraordinários, mas não detalham de forma clara os processos empregados. Um exemplo curioso é o conhecimento técnico avançado de outros povos da antiguidade, como os lídios, que já manipularam metais complexos, como a platina, há mais de 2.000 anos, desafiando o que sabemos sobre tecnologia nesse período. Esse fato nos leva a refletir que outros avanços tecnológicos ou conhecimentos científicos podem ter existido em diferentes regiões do mundo, mas nunca chegaram até nós, quer por terem sido perdidos, quer por ainda não terem sido desvendados pelos acadêmicos atuais. Outro ponto bastante intrigante diz respeito à função original das pirâmides. Muitos as classificam apenas como tumbas elaboradas, porém, essa interpretação está longe de ser uma unanimidade. A ausência de registros completos e definitivos deixa espaço para teorias que sugerem que, ao invés de meramente sepulturas, as pirâmides poderiam ter tido funções mais complexas e enigmáticas. Poderiam ter sido observatórios astronômicos, centros de energia ou monumentos com finalidades que ainda escapam à nossa compreensão. À medida que especialistas se aprofundam em suas pesquisas, o mistério em torno dessas estruturas se intensifica cada vez mais. Este fascínio coletivo alimenta inúmeras teorias e especulações. Há quem acredite que civilizações extraterrestres tenham auxiliado na tarefa monumental da construção, enquanto outros afirmam com convicção que os próprios egípcios dominavam técnicas que, simplesmente, ainda não chegaram até nosso entendimento moderno. Até que surjam evidências concretas, nos encontramos num mar de conjecturas e dúvidas. As pirâmides, com sua majestosa imponência, permanecem como testemunhas silenciosas de um passado que ainda não conseguimos decifrar totalmente. A grande questão que permanece é: será que estamos subestimando a capacidade humana daquele período? Ou falhamos em preservar registros cruciais que poderiam finalmente desvendar como tudo foi feito? Essa é uma reflexão que persiste entre nós, pois até hoje não há uma explicação consensual para esse feito monumental. No fim, quem sabe o maior segredo das pirâmides não seja justamente este: o fato de continuarem a nos desafiar a questionar a própria história da humanidade. Elas fascinam, intrigam e nos obrigam a reconhecer que nosso conhecimento sobre o passado é ainda bastante limitado. Cada pedra, cada corredor e cada alinhamento astronômico embutido nessas estruturas milenares nos convida a imaginar quantas camadas de história estão, até agora,
escondidas. E aqui fica a pergunta que ecoa através dos tempos. Estamos diante de um enigma sem solução ou de um segredo que ainda pode ser revelado? Qual será a sua interpretação? Ela talvez possa trazer novas perspectivas para esse mistério atemporal. Afinal de contas, as pirâmides não são apenas marcos imponentes da antiguidade, são convites eternos para revisitarmos o passado e reconhecermos o quanto ainda desconhecemos sobre nossa própria civilização. São fascínios permanentes que convidam a futuras gerações a seguir explorando e questionando o desconhecido.